Usem a estratégia de Trump para ganhar dinheiro com Bitcoin. Tem muita gente esperando que ele tome as ações, sendo que ele já está tomando as ações dele há muito tempo. E você pode colocar na prática também as estratégias de Trump para ganhar com Bitcoin e qualquer tipo de criptomoeda também, nesse novo cenário. Olá, tudo bem? Eu sou Mitsu, especialista em finanças. Eu quero mostrar para vocês, talvez, que um comportamento que vocês não têm observado do Trump. Muita gente está falando assim, nossa, mas ele ainda não falou de criptoativos na posse dele, etc. Gente, ele fez uma própria meme coin. Ele não precisa falar se ele quer a favor disso. Ele colocou o próprio dinheiro, então ele quer ganhar muito mais dinheiro com isso nesse cenário. E ele sabe da influência e do poder da economia dos Estados Unidos, então ele vai usar isso a favor. Tornar o governo pró-cripto, regulamentar, assinar os papéis, é algo que você já espera isso desde quando ele ganhou as eleições. Lá em novembro, movimentou 1 trilhão. Ele já deu o sinal ali que era para se posicionar. Claro, temos que ter um pouco de cautela, tá? Por isso que eu vou apresentar para vocês 3 cenários da estratégia de Trump e como você pode se posicionar, entendendo então um pouco mais de política. Porque assim, o Bitcoin, o racional dele é demanda. Lá quando o Bitcoin estava em $17.000, a demanda não estava tão alta assim. A gente tem muito aquela figura da fila, né? Quando tá 17 mil, tem uma pessoa na fila. Quando tá 100 mil, tem muita gente na fila. Só que também precisa ter muita gente na fila para chegar em $100 mil. Por isso, qual a força que a gente tem aqui para que o preço da moeda suba mais de $100 mil, como já passou, né? E qual o cenário de se posicionar diante disso? Forças institucionais, ou seja, gente com muito dinheiro vindo aí colocar. Isso ajuda também em questão de gerar mais liquidez e também a Bitcoin é mais escasso, tá? Então aqui é pura escassez. Então, se eu tenho muita gente querendo e pouca gente vendendo, o preço vai subir, vai ficar mais caro. É interesses, conflito de interesses. E o Trump sabe disso. O lançamento da meme coin dele não foi à toa. Ele está utilizando comunidades de interesse para fazer ganharem dinheiro. Só que assim, gente, você nesse meio do caminho, se não souber se posicionar, vai perder dinheiro. E isso sim tem que pensar. Querendo ou não, Trump vai voltar mais pro mercado interno, pro ego do americano. Trump quer voltar pro mercado americano, então tudo é pensado no ego do americano, voltado internamente. Então, pro Trump ou é a gente ou não é nada. Então isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, esses tipos de políticas que são muito mais voltados ao mercado interno de reduzir impostos, fazer coisas, gera inflação. E o Banco Central americano, obviamente, para controlar isso vai aumentar a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros fica mais interessante, então, ir para investimentos mais seguros e até mesmo pela renda fixa. Isso pode fazer o Bitcoin então cair de preço. Se fosse olhar então os cenários, eu olharia principalmente a questão econômica dos Estados Unidos, como que vai se desenvolver e preocupar também com a inflação. Não adianta nada o governo ter inflação alta, isso vai prejudicar, então vai subir a taxa de juros, tirando dinheiro da economia para resolver isso. Toda vez que a gente quer reduzir impostos, tem que pegar de outro lugar, entende? Que a fonte de renda tem que bater. E o Trump está aí pensando muito em tecnologia e desenvolvimento, mas tem que preocupar também com a economia. E esses são os pontos que você precisa pensar, porque ele pensa no dele, em ganhar dinheiro. E você tem que olhar as notícias e acompanhar para ter cautela e se posicionar nas estratégias. Eu coloquei aqui 3 cenários para você observar. Existe uma lógica para esses cenários? Obviamente não. Mas, se fosse um caminho, eu colocaria essas pedras nesse caminho para você entender aonde se colocar diante desses preços. Aonde eu consigo ver minha estratégia para me posicionar diante desses cenários e ganhar dinheiro. Mas é claro, tem que ser uma parcela pequena do que você tem, né? Não vai colocar, eu tenho 10 mil reais aqui, eu acredito que o Bitcoin eu vou apanhar tudo. Não, foque primeiro na sua reserva de emergência. Depois comece a colocar pequenos valores, porque tem muita variação. Assim como o Bitcoin pode subir mais de 100 mil, ele pode cair muito mesmo. Tem ótimas correções que você vai ficar assim, poxa, agora eu vi longo prazo que caiu o preço. E não é o que a gente quer aqui. Bitcoin é $150 mil. É um cenário um pouco mais conservador, digamos assim, porque a forte demanda institucional, a argumentação e os próximos 100 dias vai destinar se isso vai ser alcançável. Mas assim, vendo esse movimento, $150 mil é alcançável. Então você vai pensar, vamos posicionar agora que está mais de 100 mil, entendendo que pode chegar a 150 mil. Só que assim, como é conservador, eu não vou colocar um valor muito grande também, tá? Porque pode cair. E o Bitcoin vai cair. A gente sabe disso. Difícil acertar todos os times. Mas pensando aí na política um pouco mais conservadora das coisas, indo um pouco mais devagar, $150 mil aqui para
patamar. Cenário de 200k, eu pensaria, se olhando para a economia, a inflação está diminuindo, está melhorando, então aí já colocaria esse novo patamar. Para 2025 e 2026 também, cenário de 200k. Já é um pouco mais moderado. Você olha para a economia com preocupação, tipo assim, a estratégia é se ele tomar boas atitudes para a economia interna, tá? Porque agora ele tá assim, vou colocar impostos, etc. E isso pode gerar um burbuliço ali também das empresas também de grande porte, né? Porque importam também, né? Uma economia não se faz sozinha, porque todos os recursos são escassos. Nem todo mundo tem todos os recursos. Então eu dependo dos outros. Não posso ser egoísta e falar assim, eu tenho aqui, não quero de você. Simplesmente assim. Porque os recursos da natureza, recursos que a gente distrai, são escassos, estão cada vez mais escassos. Bom, e um cenário mais otimista, tá? Tipo assim, a economia está indo ótima, Trump tomou boas decisões, que assim, toda a escolha de uma economia tem uma consequência, tá? Isso afeta sim. Eu posso pensar em gerar mais empregos, só que gera mais renda também, gera mais inflação. Agora, acompanhando as notícias, 250k até 2026 eu olharia um pouco mais. Vocês percebem que eu não estou definindo para vocês cravado um preço para que seja esse preço atingido? Porque não dá para saber. Tem que olhar a demanda e acompanhar a economia. E o Trump tem que se comportar. Então a estratégia dele é, se ele se comportar, tomar boas decisões, esse cenário então pode vir a melhorar e buscar aí 250 mil dólares. Tem algumas teses que vê o Bitcoin a $1 milhão. Eu olho para as teses, mas prefiro acompanhar assim por cenários, porque é mais fácil de entender e enxergar essa possibilidade. Obviamente, quanto mais passa o tempo, mais escasso vai ficando o Bitcoin, porque se cria menos. Tem os cálculos matemáticos, os mineradores lá fazem para conseguir ganhar um Bitcoin. Claramente, isso gasta muita energia, demanda muita tecnologia, mas com o tempo vai acabando. Então a demanda também vai aumentando e o preço tende a subir. A utilização da moeda também pode ser algo que venha a melhorar e valorizar também, mas tem que acompanhar. Olhe as notícias. Olhar a notícia é a melhor coisa a se fazer. Pode olhar gráfico também, se você entende análise gráfica, olhar o gráfico, eu acho importante. Porém, não dá para acertar todos os pontos de um gráfico também. Você tem que colocar aí os seus stops e aceitar prejuízo. Igual na meme, tem gente no prejuízo ainda, foi entrar no hype e se ferrou. Geralmente, quem se ferra é o sardinha, é você que tem pequenos valores. Por que eu falo isso? Quando lançou a meme da esposa do Trump, a Solana estava em manutenção, ou seja, se você quisesse entrar para comprar, não conseguia. Mas como eles conseguiram colocar dinheiro lá, entende? A rede travou, então depois que as pessoas conseguiram colocar, e ainda não foi muito bem. Então, eu fosse você, se posicionaria com precaução. Tem outras criptomoedas que avançam, tem potencial, mas você tem que ver o momento de adoção da moeda e o momento que você pode surfar e ganhar um bom dinheiro. O que acontece? Você vê uma altcoin que se explodiu, aí você entra ela não explode mais. O que aconteceu? Porque já não é o momento mais de entrar nessa altcoin. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Lembra de investir com responsabilidade. Isso é mais importante de tudo. Tome decisões de conhecimentos que você tem. E a responsabilidade, com certeza, sempre vai ser sua. Sua responsabilidade das suas escolhas do valor. Valores pequenos, dentro do seu patrimônio. Não arrisque, não petisque e ganhe dinheiro. Beijo, até o próximo vídeo.